Você sabia que existe um gráfico para tape reading? Se você não conhecia, não se preocupe, porque nessa aula nós vamos explicar tudo sobre como essa ferramenta funciona. O gráfico tape reading é um tipo único de gráfico que busca identificar as agressões do mercado por nível de preço dentro dos candles do próprio gráfico. Dessa forma, é possível unir a leitura do fluxo com a análise gráfica. Isso vai ampliar a sua visão de mercado. E você ainda conta com diversos tipos de configurações e condições de destaque que vão turbinar o potencial de análise do gráfico tape reading, como por exemplo, o fator imbalance, exaustão, progressão, sequencial e volume. Isso tudo você vai conferir agora com o André Antunes, que vai explicar em detalhes como realizar a leitura de fluxo pelo gráfico tape reading. Fala pessoal, primeiramente agradecer a equipe da Nelogica pelo convite para mais uma aula sobre as funcionalidades do plugin Tape Read. Lembrando que o plugin Tape Reading é um módulo especial, é um módulo opcional aí para você turbinar o seu Profit Pro. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o gráfico Tape Reading, a evolução da análise gráfica, informações importantes, informações relevantes que você não consegue ver em nenhum outro lugar a não ser no gráfico Tape Reading. E eu tenho que te dizer que essas informações podem mudar o seu operacional completamente, tá bom? Vamos lá. Gráfico Tape Reading. O gráfico Tape Reading é a evolução do que a gente chama de gráfico tradicional ou dos gráficos de candle. Por quê? O gráfico Tape Reading dá um zoom nos candles e mostra as informações dentro do candle. Como aconteceu aquela movimentação de preço? Qual é o tamanho? Qual é a magnitude das agressões? Subiu com muito lote? Subiu com pouco lote. Caiu com muito lote? Caiu com pouco lote. Essa informação, essa medida faz total diferença na sua leitura de mercado. Sabe aquele rompimento de preço, aquele rompimento de máxima que você entra 100% confiante, mas ele não acontece? Boa parte das respostas está em informações que você não acessa. Mas a partir de agora, você pode acessar e você vai entender por que que essas informações são tão importantes, tá bom? Aqui a gente tem o gráfico Tape Reading, a gente tem o contorno do candle, então nesse caso um candle vermelho, um candle de queda, só que ao invés de mostrar só a coloração e o formato do candle, a gente tem a agressão dentro do gráfico. Então cada número desse aqui, ó, esses 125 representam 125 contratos agredidos na venda. Nesse caso aqui do lado, 10 contratos agredidos na compra. Mas uma coisa muito importante e que algumas pessoas, infelizmente, difundem de maneira errada, a leitura correta do gráfico Tape Reading não é essa leitura na horizontal, tá? Não é essa leitura na horizontal. A leitura correta do gráfico Tape Reading é na diagonal, porque ou você agride o vendedor ou você agride o comprador, tá bom? Ou você agride o vendedor, por exemplo, a 55, ou você agride o comprador a 54. Então, é sempre na diagonal a leitura. E o gráfico Tape Reading te entrega um detalhe, uma informação muito relevante, que é o tamanho das agressões, tá? Mas vamos falar um pouco sobre a limitação do gráfico tradicional, né? O gráfico mais utilizado, o gráfico mais difundido, mais ensinado é o gráfico de candle, o gráfico de vela, ou no seu nome de origem, o gráfico candlestick, tá? Aqui a gente tem a representação, tá, de um
candlestick de alta, de um candle de alta, aonde a gente tem a informação da abertura, então o mercado abriu nesse preço, fez máxima aqui, fez mínima aqui, porém fechou aqui. Então esse candle, ele tem sombras. Por quê? Ele tem uma sombra na parte de baixo e uma sombra na parte de cima. Por quê? O mercado, em alguns momentos, ficou abaixo da abertura e também não fechou no seu máximo preço. Fechou próximo ao máximo preço. Porém, a limitação desse candle é que você não sabe como esse gráfico foi formado. Se você não está grudado na tela, analisando ele, você não sabe como ele se formou. Você não sabe se o mercado abriu, fez mínima, depois só subiu e fechou, ou seja, foi um candle puramente de alta, ou o mercado abriu, subiu, fez máxima, caiu, fez mínima, subiu e fechou. É totalmente diferente essa análise dessa análise. Aqui você teve uma oportunidade de entrar a favor do fluxo e aqui já teve 3 oportunidades, foi um mercado muito mais volátil. Um mercado de tendência, um candle claramente de tendência e um candle aqui que teve volatilidade dentro dele. E isso muda totalmente o nosso operacional. Se a gente vai operar a favor da tendência, se a gente vai operar contra a tendência, se a gente vai fazer uma operação única ou se a gente vai fazer várias operações, você saber como a movimentação de preço acontece é o que te diferencia. E o mais importante do gráfico Tape Reading é essa diferença descomunal. Você olha o gráfico tradicional aqui e você vê 2 candles iguais. Na foto, eles são iguaizinhos. E aí você aprende de maneira equivocada ou te ensinam de maneira equivocada que os candles são iguais. Ah, esse aqui é um candle de alta. E eles representam alta. 2, 3 candles desses significa uma sequência de alta. Será? Será que o mercado é só isso? Não é, né, pessoal? Quando você dá um zoom no mercado, quando você vem para o fundamento e entende como a movimentação de preço aconteceu dentro desse candle, você percebe que esse candle aqui teve muita negociação, porém, mesmo sendo um candle de alta, a maior parte das agressões são de venda. A gente tem um candle com um saldo de menos 795 contratos, ou seja, mesmo o mercado subindo, tem muita venda. Então é um candle de alta fraca, porque a aposta está na venda, tá bom? Já do outro lado, a gente tem o mesmo formato, o mesmo desenho do candle, porém com saldo da agressão positiva. Esse já é um candle de alta com força de compra, porque o mercado está com vontade de agredir cada vez mais caro. Então, esse candle aqui tem muito mais potencial de alta do que esse candle. Imaginem que você está para um rompimento. Esse candle aqui provavelmente demonstra um falso rompimento. Esse candle aqui já demonstra um rompimento forte. Então, quando você vem para uma análise mais detalhada, que é uma análise simples, basicamente você entender o comportamento dos participantes, ele te dá respostas que antes você não tinha. Não é todo rompimento que é igual. Tem rompimento que funciona, tem rompimento que não funciona. E aí a maioria dos traders fica na estatística. Ah, esse funcionou, esse não funcionou. Por quê? Qual o motivo? Qual a explicação? O trader profissional sabe explicar
por que ele ganhou dinheiro e por que ele perdeu dinheiro. Esse rompimento não funcionou porque a aposta do mercado não era na compra. A aposta do mercado, mesmo subindo, era na venda. Tá? Então o mercado estava esperando entrar comprador para vender, estava esperando entrar comprador para vender. Então ele só estava melhorando a venda dele. A hora que a venda ficar forte e não tiver mais compra, ele vem e com 2, 3 mil lotes joga o mercado lá para baixo. É normalmente o que acontece em falso rompimento. Ele vem ali na peteca, né? Sobe, subiu fraco, vem alguém, pum, dá na cara e o mercado volta. Você que simplesmente só olha gráfico tradicional vai entrar nesse rompimento, que é uma entrada interessante. Rompimentos são entradas interessantes, porém, alguns funcionam, outros não funcionam. E boa parte, né, maioria das vezes está na análise do movimento de preço. Como que esse preço chegou até ali? Qual foi o tipo de agressão? Qual foi a quantidade de agressão que aconteceu, tá bom? O gráfico Tape Reading é a melhor forma de visualizar o histórico das agressões na compra e na venda em cada nível de preço. Dentro de cada candle, os números à esquerda representam quantos lotes de contratos foram agredidos pelos vendedores. E os números à direita representam quantos lotes foram agredidos pelos compradores. Sempre lembrando que a visualização é na diagonal. 120. Agressão de compra, ou seja, agrediu o vendedor. Agressão de venda, ou seja, agrediu o comprador, tá? Visualizar a agressão dentro do gráfico permite muito mais sensibilidade na leitura de mercado através do tamanho, da magnitude das agressões. Então, quando você analisa o gráfico Tape Reading, você tem muita mais sensibilidade, você tem muita mais informação, consequente, você tem mais acerto na tomada de decisão. Basicamente, o nosso operacional é tomar decisões corretas. É tomar decisões baseadas no fluxo de ordens. E quando eu falo fluxo de ordens, é você tomar uma decisão de compra e o mercado subir. É você tomar uma decisão de venda e o mercado cair. Essa é a tomada de decisão correta. E o gráfico Tape Reading aprimora a sua leitura de mercado, tá? O gráfico Tape Reading, ele funciona em diversos tempos de mercado, 5 minutos, 15 minutos, diário, 60, e funciona em vários tipos gráficos, Candlestick, Renko. Porém, esse gráfico foi desenvolvido em conjunto pela Scalper, foi idealizado pela Scalper, concebido pela Scalper, escrito pela Scalper, porém foi desenvolvido pela Nelogica, incluído na plataforma da Nelogica. Como a Nelogica não é uma plataforma só de Tape Reading, é uma plataforma completa, onde você consegue fazer análise gráfica, consegue fazer análise técnica, você consegue ter a junção dessas ferramentas, né? Usar um gráfico tradicional de Candlestick e colocar ali a informação dentro do gráfico, a agressão dentro do gráfico. Porém, contudo, entretanto, o gráfico Tape Reading foi desenvolvido, foi concebido para ser usado com gráfico de eventos. Ou seja, a gente não utiliza gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos. A gente utiliza gráfico de evento, ou seja, gráficos por variação de preço. E eu vou colocar na tela aí para vocês entenderem de maneira mais clara, tá bom? O gráfico Tape Reading permite ver o histórico de como foram as agressões em um determinado período no gráfico. Permite identificar zonas de intensa negociação, porque tem muita agressão naquele preço. Permite identificarmos renovação de ordem em topo e fundo, ou seja, o mercado absorvendo, não querendo romper aquele preço. Também facilita a identificação de rompimento ou falso rompimento de suporte ou resistência. Olha que interessante, a maioria das respostas
a maioria das dúvidas para quem opera gráfico, análise gráfica, análise técnica, ele não entendeu por que aquele padrão, por que aquele setup dele não está funcionando, a maioria das vezes a resposta está em analisar as agressões. Analisar o gráfico tape reading muda tudo, tá? Vamos aqui para a plataforma para vocês entenderem na prática aí como que funciona o gráfico tape reading. Então coloquei na tela de vocês aqui o Profit Pro, tá bom? Coloquei na tela de vocês aí o Profit Pro. Você vem aqui no menu Tape Reading, que ele habilita quando você contrata o plugin Tape Reading. Você clica em Tape Reading, novo gráfico, ele já abre um gráfico aqui, tá? Ele abriu, no caso aqui, um gráfico do dólar futuro 30 minutos, tá bom? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o mini. Vamos colocar o mini índice. Coloquei, ó, mini índice futuro, Ibovespa mini. Ele vai carregar aqui o gráfico, tá, do mini. Como é muita informação, ele atualiza um pouco a informação. Vamos colocar Petro, então. Petro 4, tá? Colocamos o gráfico de Petro 4, um gráfico aí de 30 minutos, tá? Percebam que a gente já tem aqui a agressão dentro do gráfico. Só que a gente não olha um gráfico de 30 minutos, a gente não olha um gráfico de 5 minutos, tá? A gente está dando zoom aqui. A gente não olha o gráfico de 15, a gente não olha gráfico aqui baseado por tempo, porque o mercado não é isso. O mercado anda por variação de preço. Não importa para um fundo de investimento, para uma tesouraria de um banco, se passou 5 minutos, 15 minutos ou 1 hora que ele comprou. O que importa é se ele está ganhando ou perdendo dinheiro naquela compra. E o que faz ele perder ou ganhar é o mercado subir ou o mercado cair. É a variação de preço. Então, por exemplo, em Petro, eu gosto de olhar uma variação de preço de 4 centavos. Então, eu vejo 4 P's, que são 4 ticks aqui, ó, 4 pontos, tá? E aí, agora eu olho uma variação em pontos. Você percebe que fica muito mais nítido de olhar o mercado, muito mais nítido de ver regiões de preço, onde o mercado fica trabalhando num canal, aí sim acelerou, trabalhou no canal e aí acelerou, canal. Fica muito mais fácil aqui, ó, uma grande aceleração de preço, né? Rompeu essa máxima aqui, depois que o mercado fez um movimento de queda, ele retornou, ele rejeitou essa região e rompeu. Pô, como que aconteceu isso? Só olhando o gráfico aqui, é basicamente mais um rompimento. Mas quando você dá um zoom no mercado, facilita muito sua informação. Então vamos lá. Eu gosto de usar o gráfico preto, tá? Então eu venho aqui, ó, propriedades, gráfico, eu venho aqui mudar a cor dele para preto, tá? Eu prefiro olhar o gráfico escuro assim, ó. As informações são mais fáceis de olhar. E aí a gente vem aqui, ó, e vamos pegar qual rompimento? Vamos pegar esse rompimento aqui, ó. Então a gente pode dar um zoom aí no gráfico, ó. Vamos voltando aqui e vamos pegar como que aconteceu aquele rompimento lá, ó, uma sequência de candles positivos. Olha que interessante aqui, ó. Olha como que aconteceu. O mercado, tá? O mercado, ele vinha com poucas negociações, ó, com muito cancelamento e poucas negociações de preço, tá? Então, o mercado bem variável aí, principalmente na abertura do mercado. Aí, após romper essa máxima, percebam que a agressão na compra é muito maior que a agressão na venda. Então, ó, agrediram 6.900, venderam 2.600. Agrediram 9.400, venderam 1.100. Agrediram 5.400, não venderam nada. Agrediram 15.300 na compra, não venderam nada. Aí o mercado mudou de preço, né? Agrediram 2.700, venderam 7.800. Olá? Compraram, agrediram 68 mil
Olha que interessante. 68 mil e venderam só 2 mil. Agrediram mais 8 mil e não venderam nada. E o mercado só foi subindo. O mercado parou quando a agressão na compra parou. Ela ficou coerente com a venda. Então percebam que este candle e este candle subiu aí do 63 para o 7,5, ou seja, 12 centavos, que é bastante, é uma variação bem interessante em Petro. Na verdade, subiu até o 79, subiu aí, ó, aqui, vamos pegar aqui do rompimento, na verdade, ó, do 67 até o 79, 12 centavos com mais agressão na compra, tá? Mais agressão na compra. Então isso explica pra gente o que fez o mercado subir esses 12 centavos. Como não teve mais interesse forte de compra, ó lá, 6.600, não teve mais nada, vamos ver pro lado aqui, ó. Não teve praticamente mais nada, ó, só interesse na venda, ó, 128 mil na venda, fez o mercado voltar. Então, o que explica os movimentos de preço são as agressões. Se você só olhar o candle aqui, ó, botão direito, pode vir aqui em propriedades, na verdade você tem que clicar dentro do candle. Quando você clica fora, você muda as configurações gerais, tá? Quando você clica dentro do candle, ó, que ele seleciona o candle, ó, fica tudo branquinho, ó, propriedades, aí sim você vai trabalhar dentro do candle. Então tá selecionado aqui o gráfico Tape Reading, tá? Você pode vir em aparência, mudar aqui as cores do candle, mas vamos trabalhar na aba aqui Tape Reading, tá? Você pode usar o gráfico compacto. Então se você usa o gráfico compacto, ó, ele sumiu as informações dentro do candle. Então você não consegue ter a clareza do que aconteceu. Olha a diferença. Olha que clareza, 68 mil, que fez o mercado dar acelerado, 9 mil, 15 mil, 68 mil. Por que caiu 9 mil, 2 mil, 5 mil, 4 mil, 5, 128? Aí parou de vender. E entrou compra, ó, 20 mil, 54 mil. Então, a análise, a comparação das agressões facilitam muito. Lembra que eu falei que a gente sempre tem que analisar na diagonal, linhas diagonais, ó, relevantes, tá? Ou você pode pôr todas as linhas. Aí a gente vai ter todas as linhas aqui de agressão para você analisar, tá? Você pode incluir aí, ó, indicadores, tá? Você pode incluir indicadores, Tape Reading, que a gente vai falar na próxima aula, o saldo da agressão, acumulado da agressão, são indicadores, tá? A gente vai explicar nas próximas aulas aí, tá bom? Você pode exibir somente o spread, tá? Então, só o lado que venceu. Também fica bom você olhar só o lado que venceu, até fica mais fácil para você estudar. Eu gosto de fazer a comparação. Você pode incluir barras de volume, tá? Para saber qual foi o volume, tá? Entre compra e entre venda, tá bom? Se teve mais compra, se teve mais venda. Tipo de volume, sempre quantidade, tá? Sempre quantidade. E além disso, a gente pode utilizar alertas visuais, quando a gente tem uma sequência de algum padrão, tá? E a gente vai falar desses parâmetros, desses alertas visuais agora, tá? Vamos voltar para a apresentação e a gente já volta aqui para o gráfico, tá bom? Vamos lá para a nossa apresentação aí, tá? Gráfico Tape Reading, ferramenta robusta que oferece diversas configurações visuais e alertas, tá? A gente tem vários alertas aí, fator imbalance, sequencial, exaustão, progressão, volume, alerta de quantidade e ordem original, tá? Mas antes disso, a gente pode analisar o gráfico Tape Reading compacto, onde a gente tem a visualização dos alertas, o que aconteceu em cada candle, aonde foi
o maior destaque de volume, aonde teve aceleração de venda, aonde teve aceleração de compra, aonde teve uma ordem original grande, aonde a gente teve uma sequência de venda. Então a gente consegue analisar aí os alertas visuais de maneira compacta, tá? Para quem gosta de só olhar o candle, ou de maneira detalhada para quem gosta de analisar os detalhes das agressões. Então percebam aqui, ó, o maior volume foi nesse nível de preço, 275 com 95, tá aqui, ó. Nessa região aqui, a gente teve uma sequência de agressão. Nessa região, a gente teve uma sequência de agressão de venda. Olha lá, agressão de venda, agressão de venda. Nesse preço, a gente teve uma sequência de agressão na compra, uma sequência de agressão na compra, tá? Então, aqui são alertas, são indicadores dentro do candle e a gente vai explicar um a um para vocês. Cada alerta desse é utilizado em um contexto de mercado. E aí você precisa saber ler o mercado, você precisa saber ler tape reading para tirar o maior proveito dessas informações. Não é basicamente colocar o indicador que o dinheiro vai vir, não. O indicador facilita, melhora, aprimora, acelera o seu aprendizado, acelera os seus resultados, mas eles não geram resultados por si só, senão era só colocar um robô e ganhar dinheiro sozinho. Isso não existe, tá? Fator imbalance, tá? Fator imbalance, tá? Percebam que ele tem colorações diferentes aqui nas agressões, né? Ó, colorações diferentes nas agressões. Olha lá. Alerta quando a quantidade de lotes agredidos na compra for maior X vezes que os lotes agredidos na venda no preço de baixo. O valor do acumulado da agressão naquele nível de preço terá a coloração azul. Então, por exemplo, imagina que a gente colocou uma configuração de 2 vezes. Toda vez que a agressão de compra for maior que a agressão de venda, então 220 é maior que 80 2 vezes, né? 2 vezes 80, 160. 220 é maior que 160, marcou de azul, tá? Alerta quando a quantidade de lotes agredidos na venda for maior X vezes que os lotes agredidos na compra. O valor do acumulado naquele nível vai aparecer vermelho. No exemplo aqui, ó, das setas verdes, tivemos 80 lotes de agressão de compra e 215 de agressão de venda. O fator imbalance foi configurado em 2, como 215 é bem maior que 80, 2 vezes maior que 80, a coloração vermelha fica no 215, tá? Ó, vamos tirar aqui para facilitar. Olha lá, 215 marcado aí em vermelho. Analisando esse candle, a gente tem 4 marcações de fator imbalance na compra e 2 marcações de fator imbalance na venda, tá? O fator imbalance é o primeiro alerta visual que você consegue analisar desequilíbrio entre a agressão de compra e a agressão de venda. É o primeiro sinal, é o primeiro alerta. Mas o que faz sentido para a gente, através desse desequilíbrio, é o fator sequencial. É quando acontece uma sequência de fator imbalance. Ó, aconteceu uma, aconteceu 2, aí parou e aí começa a contagem de novo. Quando a gente tem uma sequência de fator imbalance, a gente gera esse fator sequencial, que é excelente para rally, para momento, para início de movimento, para rompimento. Quando a gente tem fator sequencial próximo a regiões de rompimento, é batata que o rompimento vai acontecer. Por quê? Demonstra que os participantes estão comprando cada vez mais caro e cada vez em maior quantidade que a venda. Além de comprar mais caro, eles estão comprando mais, tá? Quando essa sequência for nas agressões de compra, os valores dos acumulados da agressão naqueles níveis terão destaque na caixa azul. Olha lá. Além de marcar
o fator imbalance, ele marca na caixa azul, detalhado e aqui compacto. Quando a sequência, nas agressões de venda, os valores de acumulado, naqueles níveis de preço, terão destaque a caixa vermelha, tá? No exemplo aqui, tivemos uma sequência de agressões na compra. 475 maior que 120. 315 maior que 110, tá? 560 maior que 185. Configurado aí o fator imbalance em 2 vezes. Toda vez que a agressão de compra for maior que 2 vezes, vai marcar. A gente configurou o fator sequencial em 3. Então, quando tiver 3 fatores imbalance na sequência, a gente vai ter o fator sequencial, tá? Então, o que mostra aqui? Sequência de agressão. Esse é um dos melhores alertas para início de movimento, para início de tendência, para rompimento, tá? Quando acontece um fator sequencial, demonstra para a gente início de movimento. Lógico que é uma sequência. Você tem que analisar o mercado, analisar o que vai acontecer depois. Mas aqui é um grande indício. Existe uma grande probabilidade do mercado continuar andando na direção do fator sequencial, tá bom? Você pode analisar o fator sequencial de maneira detalhada, olhando a agressão dentro do gráfico, ou de maneira compacta, analisando apenas a marcação da coloração ali, tá bom? Tivemos aqui, ó, vários fatores imbalance, porém, nesses 3 candles, apenas um fator sequencial, tá bom? Uma outra informação importante que a gente tem é o fator de exaustão. É quando o mercado não consegue continuar. São as famosas paradas do mercado, tá? Ocorre quando a diferença entre as agressões na compra é decrescente por X variações. Ou quando a diferença entre as agressões na venda é decrescente por X variações. Ou seja, o mercado vem diminuindo a força. O mercado vem diminuindo a agressão. Olha lá. No exemplo aqui da caixa verde, tivemos uma redução no volume da agressão de venda. Agrediram 425, depois agrediram 385, depois agrediram 165 e no último preço agrediram só 30. Como o fator exaustão está configurado em 3, quando tiver 3 reduções no tamanho das agressões entre os níveis de preço, eles vão ser destacados aí com essas retinhas verticais, com retas verticais aqui, tá? Então é esse símbolo aqui. Esse símbolo no gráfico mostra pra gente que a gente teve uma redução da agressão, ou seja, acabou a vontade, acabou o interesse de venda nesse caso. E quando isso acontece, normalmente mostra fim de movimento ou parada de mercado. Lembrando que isso aqui não muda o dia, isso aqui não muda a tendência, são análises do momento. Aqui é uma grande probabilidade de fazer uma compra nessa região e fazer um giro curto aí nessa inversão de fluxo, tá? Você pode analisar o fator exaustão no gráfico detalhado ou no gráfico compacto, tá bom? Um outro fator, agora ao contrário do fator de exaustão, é o fator de progressão. Ocorre quando a diferença entre as agressões de compra é crescente. Então, no exaustão diminui, no fator de progressão ele é crescente, tá? No exemplo da caixa verde, tivemos um aumento no volume de agressão na compra. Agrediram 50, depois agrediram 190, depois agrediram 290. Quando isso acontecer 3 vezes, surge o alerta visual, de progressão, tá? Porque a gente teve um aumento
de agressão. Fator exaustão é redução e fator progressão é aumento, tá? Antunes, mas esse aumento, a gente viu ele em algum lugar? Não, a gente viu o fator sequencial, quando a agressão na compra é maior X vezes que a agressão na venda ou vice-versa. Porém, não quer dizer que teve aumento da agressão, que no caso aqui não teve, né? Ó, 90, 80 e 85. Diminuiu e aumentou, tá? Então, são fatores diferentes. Na verdade, fatores até complementares, tá bom? Então, aqui mostra que o mercado segurou aqui nessa região e reagiu porque teve um aumento no volume de agressão, tá? Esses alertas podem ser utilizados aí de maneira detalhada ou de maneira compacta. O que mostra pra gente? Pô, o mercado segurou aqui nessa região porque entrou uma sequência de compra. De novo, a maioria das respostas que você busca está na análise do fluxo de ordens, principalmente na utilização das ferramentas do plugin. As ferramentas do plugin, elas dão dois sinais. Ou um sinal de entrada ou um sinal de confirmação. Mas independente se você vai operar ou não através desse sinal, esse sinal te dá uma resposta por trás dos negócios, tá bom? Fator de volume marca os maiores níveis de negociação do candle. Pode ser configurado um nível ou 3. Nesse exemplo da caixa verde, tivemos um acumulado de agressão de 685 na venda e 1.000 na compra. Se comparado com outros níveis de preço, esse nível foi onde mais negociou. Normalmente, esse fator volume mostra regiões de força, aonde o mercado está segurando. Se o fator volume está mais no topo do candle, principalmente sendo um candle de força, mostra que tem muita força na compra lá no maior preço. Se o maior volume está aqui na mínima do candle, mesmo sendo um mercado de alta, o volume alto só ficou lá embaixo. E aí você toma um pouco de cuidado, tá? De novo, você pode ser analisado no gráfico por detalhe ou compacto. Essa configuração aqui é muito interessante, ó. A gente tem uma crescente de volume, ou seja, a gente teve o maior volume aqui, depois o maior volume acima do volume anterior e o próximo volume acima do anterior, mostrando força dos agressores. Mesmo sendo um candle aqui de baixa, ainda a força está acima. Basicamente, esse candle pode ser vendas curtas do pessoal que comprou aqui, mas não necessariamente o mercado vai reverter, porque poucas vendas. O volume maior está na compra. De novo, a maior parte das respostas que você busca está nas informações de fluxo de ordens, nas informações de tape reading, tá? Ordem original, tá? Ordem original aí ocorre um nível de preço quando tiver uma ordem original maior ou igual a X. Aqui é análise de agressão única, tá? No exemplo da linha verde, tivemos uma ordem original de compra de 250, tá? E tivemos uma ordem original na venda de 220, tá? Mesmo o acumulado aqui sendo 320, dentro desses 320, tivemos uma ordem única maior que 200, e aí ela marcou o destaque aí, tá? A gente pode ver esse destaque de maneira detalhada ou de maneira compacta. O importante de ver o alerta de ordem original é ver em que região tem atuação pontual de participante, tá? Por último, a gente tem aí o alerta de quantidade. Ocorre quando um nível de preço, o acumulado de agressão é maior que X, tá? Então, no caso, a gente quer que marque
todos os níveis de preço com volume, com saldo de agressão maior que 1000. E aqui, a única região que teve maior que 1000 foi esse nível de preço aqui. A gente pode analisar de maneira aqui compacta ou de maneira detalhada, tá bom? Vamos lá para o Profit para facilitar a utilização dessas ferramentas, tá? Estamos aqui no Profit Pro, e vamos incluir aí indicadores. Então a gente pode vir aqui, ó, botão direito, propriedades, tape reading, parâmetros, imbalance. Vamos marcar sempre que for 3 vezes maior a agressão de compra que a venda ou a agressão de venda na compra. Vamos lá. Aplicar. Olha que interessante. A gente já mostra aqui, ó, regiões onde a compra foi maior que a venda. Tá? O fator imbalance é um fator de destaque, mas a gente utiliza os outros fatores. Qual que é o próximo? Sequencial. Vamos colocar uma sequência de fator imbalance em 2. Vamos ver se aparece aqui. Olha que interessante, tá? Aqui mostrou lá, ó, um fator sequencial, tá? Olha que interessante. Um fator sequencial aqui, ó, de compra fez o mercado andar. Um fator sequencial de venda fez o mercado cair, tá bom? Vamos ver se teve algum fator de exaustão. Vou colocar lá exaustão 3. Opa, teve aqui uma exaustão na compra, mas lembra que a gente tem que analisar contexto. Normalmente, a análise de exaustão são nos fins de movimento. Então, aqui ou aqui em cima. Então, esse não deu um sinal confiável, tá? E aí a gente pode, lógico, que buscar outros sinais, né? A gente pode ir buscar outros sinais. Só teve 2 aqui em Petro, tá? Vamos analisar outra informação. Tirar o exaustão, vamos ver se teve progressão de 3. Teve alguma progressão? Não teve nenhuma progressão de agressão, ou seja, agressões cada vez maiores. Volume, vamos marcar volume acima de 50 mil. Acima de 50 mil, vamos ver se mostra algum aí. Fator de volume acima de 50 mil não teve, na verdade, desculpa. Aqui o volume a gente tem que escolher o maior volume. Aqui no alerta de quantidade, na verdade. Volume 1 vai mostrar aonde foi o maior volume. Olha que interessante. O maior volume aqui, maior volume ascendente, 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 ascendente. Quando fez um volume abaixo, o mercado não subiu mais, tá? Alerta de quantidade acima de 50 mil, agora sim, só marcou essa região aqui e essa região, onde realmente foram pontos importantes, tá? Ordem original acima de 10 mil ações. Vamos ver se teve algum lugar que teve. Opa, teve aqui embaixo, teve aqui, teve aqui, teve aqui. Antunes, não quero analisar de forma detalhada. Compacto, aplicar, ok. Aí a gente consegue analisar aqui, ó. Olha lá. Ordens originais, tá bom? Vamos pôr propriedades. Vamos lá colocar um fator sequencial aqui. Opa, olha lá. Fator sequencial na venda. Percebam que normalmente as aceleradas de mercado acontecem com fator sequencial. Ó, se completou com ordens originais, tá? Fez o mercado subir. E a queda foi uma sequência de venda que fez esse rompimento aqui, né? Então a gente colocar um estudo aqui, ó. Vamos colocar uma reta aqui, ó. A gente teve esse preço aqui que segurou, né? Formou até um canal aqui, ó. Vamos colar aqui.
Formou um canalzinho aqui, ó. E o mercado rompeu esse canal com uma sequência de venda. Olha que interessante. E o mercado segurou no ponto de rompimento anterior. Olha que interessante. Tentou fazer um falso rompimento, porém não conseguiu fazer esse falso rompimento, tá? Então, o gráfico Tape Reading entrega para gente muitos alertas de entradas ou de confirmações. Tudo isso para dar respostas ao seu operacional. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Testem bastante essas informações do gráfico Tape Reading. Quanto mais você mexe na ferramenta, quanto mais você se expõe a esse conhecimento, melhor se torna a sua leitura de mercado, a sua análise do fluxo de ordens. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço, atitude vencedora e até a próxima. Valeu!